Você se converteu. Quantos convertidos tem aqui? Faz barulho. Depois que você aceitou Jesus, qual é a sua missão de vida aqui nessa terra? Depois que você aceitou Jesus, o que você vai fazer aqui nessa terra? Qual é o seu alvo aqui nessa terra? Aceitou Jesus para ficar aqui esperando Jesus voltar? Aceitou Jesus para ficar aqui esperando as coisas acontecerem? Romanos 8, 29. Presta atenção nesse versículo. Romanos 8, 29. Na hora do louvor eu lembrei desse versículo. Esse é um versículo muito poderoso, que ele diz assim: porque os que conheceu por antecipação, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Presta atenção, quando você aceitou Jesus, você se tornou filhos de Deus. Amém? Amém? E quando você se tornou filho de Deus, Deus tem um propósito para você. Qual é o propósito que Deus tem para você? Que você seja igual a Jesus. Deus, Ele espera que nós sejamos igual a Jesus. É o que esse versículo está dizendo. Que nós sejamos a imagem de Jesus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos uma caminhada agora. Essa caminhada é que a gente venha se parecer com Jesus. Não adianta você imaginar uma casa cheia de filhos, uma igreja lotada de filhos, mas de pessoas que não se parecem com o irmão mais velho, que é Jesus. Deus, Ele tem o desejo de ganhar muitas vidas, ganhar todo mundo, mas o desejo dele. Eu queria ministrar nessa noite para você sobre o Espírito de Cristo. Fala assim comigo: o Espírito de Cristo. Quando a graça de Deus é algo completamente espiritual. Sabe, ela não pode ser entendida em nossa mente. Muitos de nós ainda, tentamos relacionar com a graça através da nossa mente. É comum a gente ouvir pessoas dizer assim que a mensagem da graça, a mensagem do amor é muito básico. O importante é quando a gente tem alimento sólido, quando a gente fala de santidade, de coisas profundas. Mas isso é totalmente equivocado, A carne, ela é a lógica muito razoável, mas a graça é algo que nós só podemos entender através da revelação de Deus, Nós só podemos entender a graça quando nós ouvimos e continuamos a ouvir para entendermos aquilo que Deus tem para nós, A graça, ela sempre vai confundir a lógica humana. A graça, ela sempre vai confundir, porque nós somos acostumados a ser merecedores. A graça, ela é um favor imerecido, mas nós fomos treinados a ser merecedores, nós fomos treinados a conquistar. Quando em Coríntios diz que aqueles que receberam da abundante graça. Então a graça, ela subverte a nossa lógica natural, E para isso nós precisamos ter a mente de Cristo. E como que nós podemos, então, nos parecer com Jesus? Como que nós podemos, depois de aceitar Jesus, como que nós podemos ser transformados a cada dia, para que a gente comece a se parecer mais com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 3 e 18, ele diz assim, que nós somos transformados. 2 Coríntios 3, 18, eu entreguei a listinha, me ajuda para a gente ser bem rápido hoje, eu estou tentando acelerar, porque nosso tempo está um pouco avançado. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória em glória, na imagem daquele, do Espírito de Deus. Arranje outra tradução para mim, essa ficou muito, muito complicada. Então a palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória, quando nós contemplamos o Senhor. Presta atenção, depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso maior objetivo é contemplar o Senhor, é ver o Senhor. Quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados a cada dia, A Bíblia diz, eu estou pregando sobre o Espírito de Cristo, você vai entender daqui a pouco. A Bíblia diz que um dia Jesus, ele passou por uma aldeia e ele quis pousar nessa aldeia, ele quis descansar nessa aldeia, está lá em Lucas capítulo 9, a aldeia de samaritanos, não era do povo dele.
Mas eles não aceitaram Jesus, que Jesus ficasse lá. Então João, o profeta do amor, João e Tiago, virou para Jesus e falou assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore? Aqueles discípulos, Jesus queria pousar naquela cidade, e os samaritanos não deixaram. E aqueles discípulos disseram assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore e manda cair fogo do céu e queimar eles tudo? Jesus virou para eles e falou assim: João, esse não é o meu espírito. Não me abandona não, rapaz. Ó, como é que é diferente. Esse não é o meu espírito. Infelizmente, muitos cristãos, depois de se converter, eles ainda continuam com o espírito, sabe, lá do mundo. O espírito de Cristo é o espírito da graça. Qualquer coisa fora do espírito da graça não pode expressar o coração do Senhor Jesus. Sabe, a atitude dos discípulos, a atitude que os discípulos tiveram é uma atitude comum no mundo. No mundo é assim: se as pessoas me fazem mal, eu faço um mal pior. Mas isso é no mundo. Mas quando isso vem para a igreja, depois que você entregou a sua vida para Jesus, isso não é o Espírito de Cristo que está sobre as nossas vidas. Que quando alguém fala mal de mim, eu me aborreço. Quando alguém fala de mal de mim, eu falo mal também. Esse não é o Espírito de Cristo. Quando alguém me ofende, eu ofendo também. Quando alguém pisa no meu calo, eu fico magoado. Esse é o Espírito do mundo. Esse não é o Espírito do Filho de Deus. Nós precisamos entender que depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, começou uma obra dentro de nós. E o alvo dessa obra é que a gente se pareça com Cristo. Toda vez que você guarda um ressentimento, toda vez que você age dentro da igreja como você agia lá no mundo, você não está agindo com o Espírito de Cristo. Você está agindo com aquele espírito de João, de Tiago, que vão botar fogo nele, Jesus. Sabe, esse não é o Espírito do Senhor que Ele quer que a gente viva. Sabe, Tiago e João, eles queriam trazer julgamento, eles queriam trazer condenação. Muitas vezes nós também queremos trazer julgamento e condenação, mas esse não é o Espírito de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: todas as vezes que você perceber que você está julgando ou condenando alguém, você deve parar imediatamente. Porque esse não é o Espírito da graça, esse não é o Espírito de Cristo. Porque às vezes a gente não gosta da música, às vezes a gente não gosta do jeito que o irmão se veste, às vezes a gente não gosta do jeito que o irmão fala, e quando a gente percebe, a gente já está julgando, a gente já está condenando a pessoa. Às vezes a gente nem conhece os motivos da pessoa, como foi a criação da pessoa, da onde ela veio. Nossa, que cara esquisito, que menina esquisita. Mas às vezes, quando ela foi criança, ela foi estrupada e você nem sabe. Ela foi molestada, os pais abandonaram. Todas as vezes que a gente julga as pessoas, nós não estamos tendo o Espírito da graça, o Espírito de Cristo. Mas sabe qual é o grande problema? É que nós presumimos que as pessoas só irão mudar quando elas ouvem palavras fortes de condenação, de acusação. Olha, você precisa. Isso não resolve nada. Sabe, todos nós estamos debaixo de uma permanente acusação e condenação do diabo. A Bíblia diz que ele é o acusador que nos acusa dia e noite. E nem por isso nós somos mudados. Se condenar, se acusar alguém, mudasse alguém, o próprio diabo pararia de fazer isso. A gente acha que as pessoas só irão ser transformadas quando elas ouvem aquelas palavras barra pesada. Olha, você é isso, por que você... Não, amado. Esse não é o Espírito de Cristo. Essa noite eu quero caminhar com você numa história rápida de Paulo, para você entender que do dia que você entregou a sua vida para Jesus, agora nós estamos passando por uma transformação. E essa transformação é de glória em glória, eu sei. Ela não é da noite para o dia, mas ela tem que ser paulatinamente. Tem que estar acontecendo alguma coisa, tem que estar mudando alguma coisa em nossas vidas. Sabe, a gente precisa crescer. Se eu perguntasse para você assim nessa noite: irmão, qual é a pessoa, depois de Jesus, mais importante do Novo Testamento? Quem você diria que é? Hein? Paulo. Paulo escreveu quase a Bíblia toda. Sabe, Paulo teve revelações profundas de Cristo, né? Paulo, ele
ele tinha uma vida louca. Paulo era o cara. Mas deixa eu te perguntar, será que Paulo pensava isso que nós estamos pensando dele? Será que Paulo pensava que ele era o cara? Qual é a percepção que você tem da sua vida? Será que Paulo pensava que realmente ele era o cara como nós pensamos que ele era? Quando eu fui estudar a Bíblia, segundo as ordens cronológicas dos livros que Paulo escreveu, eu percebi 3 afirmações impressionantes de Paulo, que ele demonstrou no processo de crescimento dele. E eu queria trazer isso para você nessa noite, porque nós precisamos crescer a cada dia. Irmão, você não pode aceitar Jesus hoje, daqui 1 ano você ser a mesma pessoa. Você não pode aceitar Jesus hoje, daqui 10 anos você ser a mesma pessoa. Existe um crescimento. Nós estamos atrás de Romanos 8:29. Nós estamos atrás de ser a imagem de Jesus Cristo, se parecer como Cristo. E Paulo deixa para nós na Bíblia algo impressionante. Ele deixa 3 afirmações estonteantes. Quando eu olho para ela, eu falo, caramba, isso não tem nada a ver com o que a gente pensa de crescimento. Sabe, o processo de crescimento de Paulo foi interessante. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Pois eu sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha Paulo crescendo. Paulo, quando ele começou a vida cristã dele, ele falou assim, olha, deixa eu falar para vocês, eu sou o menor dos apóstolos. Eu nem mereço ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja. Sabe, eu combati o pessoal. Sabe, Paulo colocou os apóstolos como superior a ele. Sabe, eu nem posso ser comparado a apóstolo. Aí você fala assim, uau, que humildade de Paulo. Sabe, nós o consideramos Paulo como grande, com razão, porque ele é mesmo. Mas ele falou que ele nem era digno de ser chamado apóstolo. E ele não dizia isso por falsa modéstia, não, irmão. Ele não dizia isso como a gente fala assim, eu sou melhorzinho. Não, ele dizia isso porque era a realidade que ele acreditava. Deixa eu te falar algo para você entender aqui nessa noite, para você nunca esquecer. O crescimento da graça não é para cima. O crescimento da graça é para baixo. Você vai entender nessa noite. Quando a gente fala de graça, as pessoas falam assim, então? Não, o crescimento da graça não é para cima. O crescimento da graça, ele é para baixo. Nós achamos que o correto é nós sermos iguais. Nós achamos que o correto é a gente crescer, né? E um dia eu vou ser igual o Fanuel, um dia eu vou ser igual o pastor Eiber. Nós achamos que o correto é isso, sabe? Mas a maturidade nos leva a concluir que os outros são maiores do que nós. Quanto mais você tiver maturidade, mais você vai concluir que esse irmão que está do seu lado, ele é maior do que você. Sabe quem gosta de dizer que é maior do que as outras? Criança. Pode ver criança brincando, eu jogo mais bola que você, eu sou melhor que você. Criança que gosta de ser melhor que o outro. Mas crentes maduros não. Quando você se relaciona com alguém e tem certeza que essa pessoa é maior que você, a sua postura é de respeito, a sua postura é de honra, a sua postura é de consideração. Mas quando você acredita que você, para se relacionar de alguém com as pessoas de igual para igual, você não vai conseguir manifestar o Espírito de Cristo. Sabe, amados, por ocasião da última ceia, nós conhecemos a história. O Senhor se vestiu de uma túnica, a Bíblia diz que Ele colocou um avental, e Ele começou a lavar os pés dos apóstolos. Estamos falando de Jesus. Os pés daqueles apóstolos deviam ser algo asqueroso, sujo. Eles andavam em ruas que não eram calçadas. Eles andavam nas mesmas ruas que os camelos andavam. E os cavalos andam, vocês sabem como o cavalo anda. E ali naquela poeira, misturava o sereno com dia, e poeira, e gente andando, e fezes de animal. Imagina o pé de Pedro. O pé de Pedro deve ser uma coisa asquerosa, sabe? Suja. E aí eles sentam lá.
comida ali, imagina, não tinha como comer com os pés daquele, tinha que lavar. A Bíblia diz que Jesus pega o avental e ele começa a lavar os pés daqueles discípulos. Aí Pedro fala assim: não, o Senhor não vai lavar o meu pé, não. Né? E Jesus fala algo interessante para ele assim: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Presta atenção, Jesus não disse, não tem partes em mim. Se ele tivesse dito isso, significava que Pedro não teria salvação dele. Ele disse, você não tem parte comigo. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: se eu não lavar seus pés, Pedro, você não tem comunhão comigo. Isso é impressionante, sabe por causa de quê? Porque a religião ensina que nós servimos a Deus. Não, pastor, eu quero servir a Deus. Mas o Senhor disse que nós só podemos ter comunhão com Ele quando Ele nos serve. Eu sei que a nossa lógica, por isso que a graça, você não consegue entender com a lógica humana. Lá em Lucas capítulo 12, verso 37, na volta do Senhor Jesus, Ele disse que Ele vai vir servir os seus servos. Presta atenção, o Espírito de Cristo, sabe, é que Ele sendo Deus, Ele desceu da glória dEle, e Ele se vestiu com humanidade, para nos servir. O verdadeiro servo considera os outros maiores do que ele mesmo. Se você está crescendo em maturidade, se você está crescendo em graça, se você quer saber se você está crescendo, poxa, eu estou tanto tempo na igreja, será que eu estou crescendo espiritualmente? É só saber se você está servindo. É só saber se você está considerando o seu irmão superior a você. É só saber se o seu espírito é considerar os outros maiores que você. E Paulo, quando ele começa a carreira dele, ele fala assim: olha, dos apóstolos, eu sou o menor. Mas lá na frente, Paulo cresceu um pouquinho mais. E ele cresceu mais no Senhor, ele foi tendo mais revelação. E quando ele escreve a carta de Éfeso, capítulo 3, a gente lembra o seguinte em Éfeso, capítulo 3, verso 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Deus. Uau! Ele começou achando que ele era o menor dos discípulos, dos apóstolos. Aí ele cresceu em Deus. Agora ele está achando que ele é o menor dos santos. De toda a igreja, ele falou assim: de todos os membros da igreja, eu não sou já maior que os apóstolos, não. Eu sou igual, e nem igual aos apóstolos. Agora ele falou assim: eu já sou menor do que os santos, do que aqueles que estão servindo ao Senhor. Sabe, agora ele não estava mais se comparando com os apóstolos, ele estava se comparando com os membros das igrejas. É como ele estivesse dizendo assim: eu me conheço, eu conheço meus irmãos, eles são grandes, eles são muito melhores do que eu. E Paulo fala assim: por isso eu sou menor do que eles. E ele nem estava falando dos santos do passado que veio antes dele, não, ele estava falando dos santos dos presentes. Sabe, quanto mais Paulo crescia, mais ele via os seus pecados. É claro que ele via isso tudo debaixo da luz da graça, do amor de Deus. Ele não via no ambiente de condenação, mas de amor de Deus, do tanto que ele tinha de problema e o tanto que Deus amava ele. Só que Paulo, ele vai chegando à maturidade, e quando ele está velho, que ele está lá prisioneiro, lá em Roma, ele escreve a carta para Timóteo. E Paulo está chegando no ápice da maturidade cristã dele. Em 1 Timóteo capítulo 1,15, olha o que ele fala: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Ele começou se considerando menor que os apóstolos. Ele cresceu em Deus. Ele começou se considerando menor que os crentes. E agora no final ele fala assim: dos pecadores eu sou o pior. Mas a gente, quando cresce na igreja, né, a gente já começa a achar que a gente é alguma coisa. Ele cresceu na graça de Deus, mas parecia que quanto mais ele crescia, mais ele via que ele não era perfeito. Quanto mais ele crescia, mais ele via que ele precisava do amor de Deus. Sabe, eu não quero que você pare nesse ponto aqui, sabe, para você não ficar desesperado. Sabe, na graça, quanto mais você vê seus pecados,
mais você entende que você foi perdoado. A Bíblia diz que quem muito foi amado, muito foi perdoado. Sabe, quem muito foi amado, muito foi perdoado por Deus. Você não deve viver debaixo de condenação. Mas isso, sabe, não significa que você não possa mais se avaliar ou aceitar ser avaliado. O problema de algumas pessoas que têm revelação de graça é que elas acham que a partir de agora elas não podem ser avaliadas mais. Se avaliar, sabe, é possível perceber as suas próprias deficiências. É possível você perceber os seus pecados e ainda assim ter completo descanso na graça e no perdão do Senhor. É verdade que hoje nós não dizemos mais que nós somos pecadores. Nós somos santos, nós somos justificados, amém? Mas isso, porém, não significa que eu tenha a perfeição, que eu viva sem ter um pecado. Mesmo sendo justo, ainda há pecado em nossa carne. Mesmo sendo justo, ainda há algo que a gente faz que entristece o Senhor na nossa carne. Perceber e admitir o pecado não é cair no desespero da condenação, não, amado. Mas é engrandecer a graça de Deus, é engrandecer o amor de Deus. Sabe, nós não vivemos pelo pecado, mas quando ainda há pecado em nós, existe graça para nos perdoar, existe amor para nos perdoar. E sabe o que isso acontece? Isso engrandece a Deus. Você engrandece a Deus porque Ele como Pai, sabe, você percebe esse amor dEle como Pai. Isso faz você crescer mais em Deus, isso faz você depender mais em Deus. Sabe, quanto mais você crescer, mais você vai ser como o apóstolo Paulo. Quanto mais você crescer, mais você precisa entender esse caminho. Primeiro Paulo começa se comparando com os apóstolos. Poxa, dos apóstolos eu sou o menor. Pô, legal, está lá em cima. Dos cantores eu sou o menor. Fanuel é melhor que eu, mas eu ainda sou cantor. Depois eu entendo, fazer eu e do Raí eu sou o menor. Depois eu falo assim, dos pecadores, eu sou o menor. Sabe, quando você faz isso, ou maior, né? Quando você faz isso, você tá exaltando a graça de Deus sobre a sua vida. Que mesmo você percebendo o que você merece. Sabe o que Paulo está falando? Eu não merecia nada disso. Eu não merecia isso. Quando você perceber que você não merece, você entende ainda que Deus, Ele te ama como filho. Sabe, Ele te recebe como filho. E aí eu quero encerrar nessa noite, sabe, com algo muito interessante que aconteceu na vida de Paulo. E eu queria deixar essa palavra para você, para que você que aceitou Jesus, você que está caminhando a sua vida cristã, qual o Espírito que está manifestando em você? Quando alguém pisa no seu pé, quando as coisas acontecem errado com você, ou quando você está na frente do ministério, quando você está tocando, quando você está cantando, quando você está cuidando das crianças, o que te leva a fazer essas coisas? Qual o Espírito que está sobre isso? Sabe, quando eu li 2 Timóteo capítulo 4, verso 14 a 16, aconteceu algo interessante com Paulo no final da vida dele. E ele diz assim: Alexandre, o latoeiro, o ferreiro, causou-me muitos males, e o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Deixa aqui nesse versículo aqui. Quando a gente lê esse verso 14, parece que Paulo não está refletindo o Espírito de Cristo. Paulo está dizendo assim: Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males, que o Senhor lhe pague pelo que ele fez. Poxa, esse não parece o Espírito de Cristo, porque o Espírito de Cristo, quando ele estava lá na cruz, que as pessoas fizeram todo o mal para ele, o que Jesus fez? Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. E o Espírito de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, Estevão virou para Deus e orou assim: Senhor, não impute sobre eles isso. E Paulo agora parece que ele está contra o Espírito de Cristo, que ele estava falando lá, que ele começou, eu era o maior dos apóstolos, sou o menor dos irmãos, agora o maior do pecador, mas ele parece que ele está guardando sentimento, e ele fala assim: Alexandre, me causou muitos males, olha, que o Senhor lhe pague. E tem muita gente que usa esse versículo para poder justificar, sabe, o irmão que me causou mal. Mas a verdade, porém, é que Paulo, ele tinha o mesmo Espírito de Cristo.
sabe? E ele tinha o mesmo espírito de Estevão. Quando você lê o verso 15, você entende o que Paulo estava falando. Paulo diz assim: previna-se contra aqueles porque se opõem fortemente às nossas palavras. Paulo estava dizendo assim: sabe qual é o problema desse cara? É que ele está se levantando contra as palavras de Deus. Com esses, que o Senhor lhe pague. Com esses, o Senhor lhe pague. E no verso 16, Paulo fala assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhes sejam cobrados. A gente precisa entender isso. Tem pessoas que ferem o reino de Deus. Essas pessoas que ferem o reino de Deus, que o Senhor lhe pague, que o Senhor trate com eles. Mas quando alguém te ferir, Paulo estava falando assim: todo mundo me abandonou, que isso não seja cobrado deles. Paulo estava manifestando ali o mesmo Espírito de Deus, de Jesus, sabe? Ele estava manifestando ali a mesma graça de Jesus. E aí Paulo, ele encerra com uma afirmação estonteante, sabe? Uma das afirmações mais pesadas da Bíblia. Paulo, ele chega no ápice da maturidade dele, da maturidade cristã, e ele faz uma afirmação que, para ele fazer essa afirmação, primeiro ele teve que falar que ele não mentia, depois ele teve que falar que ele estava na presença do Espírito, para que eles entendessem que aquilo que ele ia falar era verdade, não era da boca para fora. Paulo fala lá em Romanos capítulo 9, verso 1 a 3, e eu vou estar encerrando já com isso. Olha o que Paulo fala, Romanos capítulo 9, de 1 a 3. Digo a verdade em Cristo. Ele começa esse versículo dessa forma: eu não minto. O que eu vou dizer para vocês agora, ele está falando, isso é verdade, está no meu coração, eu não minto. Minha consciência confirma isso no Espírito. Deixa aqui. Ele precisou falar assim: olha, o que eu vou falar aqui é tão sério, que eu não minto, e que eu estou na presença do Espírito Santo. Verso 2, e aí ele faz a declaração: tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração. E o verso 3 explica o quê? Pois eu até desejaria ser amaldiçoado. Olha o que Paulo está falando. Eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os da minha raça. Paulo está falando do que ele está falando nesse versículo? Eu desejaria ser amaldiçoado, se eu pudesse, para que os meus irmãos fossem salvos. Eu desejaria ir para o inferno, se isso resolvesse de alguma coisa, para que os meus compatriotas fossem salvos. Só que esses compatriotas, e Jesus fez exatamente isso em Gálatas 3,13, que diz que ele levou toda a maldição sobre ele para que nós fôssemos salvos. Paulo chega no ápice da maturidade dele, ele fala assim: olha, eu desejaria ser amaldiçoado, eu desejaria ser lançado ao inferno, se isso valesse de alguma coisa, para que os meus compatriotas fossem salvos. Olha aqui para mim, que eu estou encerrando nessa noite, olha aqui para mim. Alguma vez você já desejou ir para o inferno, para que alguém fosse salvo por você? Às vezes a gente acha difícil fazer um convite para alguém no encontro com Deus. Às vezes a gente acha difícil alguém fazer um convite para vir num culto, numa célula. Paulo estava dizendo assim: se eu fosse para o inferno, isso salvasse todos os meus irmãos, eu poderia fazer isso. Eu estou falando isso, eu não minto, eu estou falando isso no Espírito. Sabe quem eram esses irmãos de Paulo? Eles perseguiam Paulo, eles apedrejavam Paulo, eles açoitavam Paulo, sabe? Eles planejavam todo tipo de coisa ruim contra Paulo. No entanto, Paulo diz assim: se eu pudesse, eu seria amaldiçoado para que eles fossem salvos. Paulo chega no nível mais alto de graça, de entendimento, de crescimento espiritual, sabe, ao ponto de ter a vida dele como nada, para que ele pudesse salvar alguns. Pastor, o que levou Paulo a se tornar esse homem? Paulo, ele contemplou tanto a Cristo, ele viu tanto a Cristo,
que depois de muito tempo, ele se tornou parecido com o Senhor. Ele tinha o mesmo coração, ele tinha a mesma expressão, ele tinha o mesmo Espírito de Cristo. Sabe o que vai fazer você crescer na igreja? Não é vir para a igreja todo domingo, não. Isso é bom, você ouve uma palavra. Mas o que vai te fazer crescer na sua vida espiritual é o tanto que você contempla Jesus. É o tanto que você entra no seu secreto, que você vê Deus. Sabe, se a sua vida cristã, os anos passarem, e você continuar o mesmo, eu continuo com aqueles mesmos problemas, pastor, eu continuo com raiva, eu continuo com ódio, eu não levo desaforo para casa. Esse não é o Espírito de Cristo. Eu falo mal das pessoas, eu não quero nem saber se a pessoa fez bem ou fez mal, eu já estou falando. Esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, Paulo refletiu ele na maior essência que podia ter, ao ponto de dizer que ele daria a vida dele para salvar aqueles que o perseguiam. E eu pergunto para a gente nessa noite, não para você não, para nós, será que nós estamos dando a nossa vida para salvar pelo menos aqueles que nós amamos? Nós não estamos falando daqueles que nos perseguem, nós estamos falando daquele que nos ama. Sabe, mas sabe quando que nós vamos conseguir fazer isso, irmão? Quando nós começarmos a contemplar, quando nós formos menos membros de igreja e mais membros de um secreto com Deus. Quanto mais a gente contempla o Senhor, mais nós somos transformados de glória em glória. Sabe, que esse seja o desafio seu como cristão. Presta atenção aqui para mim. Você não se converteu para vir para a igreja, para ficar cantando música, não. Pastor, o meu chamado é cantar, o meu chamado é pregar, o meu chamado é dar... Irmão, seu chamado é se parecer com Jesus. Você pode ter o melhor dom, irmão. Você pode ser o melhor pregador. Você pode ser o melhor cantor. Mas se você não se parecer com Jesus, não serve para nada. As pessoas estão atrás de conhecimento mental, quer conhecer a Bíblia, quer o grego, o teólogo, isso é muito bom, mas sabe o que isso produz? Isso só produz orgulho. De achar que você sabe muito, que você é bom. Mas quando você vai para a intimidade com Deus, isso causa uma transformação na vida da gente. Sabe, isso causa algo que vai nos fazendo se parecer com Jesus. O seu alvo de vida não é ser cantor. Pode ser que você cante. Não é ser pregador. Pode ser que você pregue. O seu alvo de vida é se parecer com Jesus. Sabe o que Jesus fez? Ele lavou os pés. Ele foi para a cruz morrer pelos inimigos dele. Sabe o que nós temos que fazer? Começar a considerar os nossos irmãos superiores a nós. Considerar esses irmãos que Jesus morreu na cruz por eles como pessoas preciosas. Nós precisamos a cada dia, irmão, nos preocupar e amar aqueles que estão se perdendo lá fora, que não são nem seus inimigos, são seus amigos. Às vezes é sua mãe, o seu pai, o seu irmão, e os anos estão passando, e os dias estão passando, e você continua dizendo que eles são difíceis, que é muito difícil para eles se converter. Irmão, a hora haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Comece a orar por eles, comece a apresentar a vida deles todos os dias para o Senhor. Você vai ver o que o Espírito Santo vai começar a fazer na vida deles. Irmãos, não se contente de ver nenhum parente seu morar a eternidade no inferno. Compre essa briga. Contemple o Senhor todos os dias. Eu queria te convidar a você ficar de pé. Feche os seus olhos. De pé, feche os seus olhos um minuto. Você consegue pensar nesse momento, só um minutinho, pessoas que você ama, da sua família? Talvez a sua mãe. Poxa, eu amo tanto a minha mãe. Deixa eu já te perguntar, ela já se entregou a vida dela para Jesus? Talvez é seu pai. Ele já entregou a vida dele para Jesus?
Será que você ama Ele tanto igual você está falando que você ama? Talvez você lembre da sua mãe no Dia das Mães e você leva um presentinho para ela lá. Que legal! Quantas vezes você ora todos os dias para sua mãe? Será que você ama mesmo? Paulo falou assim: eu queria ser amaldiçoado. Se Deus pudesse me jogar no inferno para que Ele pudesse salvar os meus compatriotas, pessoas que perseguiam e amavam Ele. Isso é amor. Ah, eu amo tanto a minha mãe, eu amo tanto o meu irmão, eu amo tanto o meu tio, eu amo tanto a minha família. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você intercede por eles na semana? Quantas vezes você se coloca diante de Deus intercedendo, colocando a vida deles? Senhor, faz uma obra na vida deles. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, convence eles do pecado. Será que você realmente ama? Quantas vezes você convidou a sua mãe para ir numa célula? Não é na igreja não, porque às vezes ela tem dificuldade, mas tem uma célula lá perto da sua casa. Quantas vezes você falou assim: poxa mãe, vão lá, meu irmão, vão lá. Mas esse vão lá é regado com amor, é regado com oração. Será que você realmente ama essas pessoas ao ponto de interceder por elas? Esse é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo levou Ele para a cruz para morrer por nós. Quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais a gente sente a dor dos que estão perdidos. Mas a gente sente aqueles que não estão servindo ao Senhor. Feche os seus olhos nessa noite um pouquinho. Comece a orar por essas pessoas. Não espera amanhã cedo não, no seu TSD não. Deus está te fazendo isso aqui agora. Quanto tempo você não ora por uma pessoa que você ama? Você tem orado pela sua prosperidade, você tem orado para Deus multiplicar a sua vida, para Deus te dar saúde, você tem orado pelas pessoas, a sua riqueza. Deus quer te dar todas essas coisas, Ele vai te dar, porque você é filho amado. Mas eu te pergunto, quantas vezes você parou para orar pela salvação de alguém? Essa é a maior manifestação do Espírito de Cristo, é quando nós nos colocamos para interceder pela vida daqueles que estão se perdendo. Eu estou te dando essa oportunidade agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo está te fazendo lembrar dessas pessoas. Enquanto o Fanuel vai estar cantando uma canção, vamos estar intercedendo aí. Comece agora. Fala: Deus, eu não abro mão, ainda esse ano eu quero ver essa pessoa se rendendo ao Senhor. Eu quero levá-la para o batismo, Senhor. Eu quero vê-la se tornar uma nova criatura. Oh, Jesus. Ore, interceda, meu amado, interceda pela pessoa que você ama. Esse é um momento de guerra, um momento de intercessão. Apresente ela diante de Deus agora. Ah, pastor, eu estou cansado. Não, ore. Oh, Jesus. Eu quero te conhecer. Oh, Senhor, Eu quero te conhecer mais, contemplar a sua face, contemplar a sua beleza. Oh, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. que esse seja o nosso Eu desejo. quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Comece a crer na cura deles, na salvação de cada um que você está orando. Comece a vê-los salvos. Ser achado nele. Comece a vê-los salvos. Oh, você levando eles ao batismo, vocês ceando junto, orando com Cristo por toda a eternidade. Oh, Tua humildade. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor
Eu quero conhecer Jesus, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Se apaixone por Ele, se apaixone por Ele, Amado é se apaixone por Ele. mais belo entre milhares e milhares. Não se apaixone por uma igreja, não se apaixone por uma religião, se apaixone por Jesus, se apaixone por Jesus. Oh! E milhares, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus. Fale isso nessa noite. Fale que você deseja conhecê-lo. Nós precisamos nos parecer com Ele. Esse é o nosso alvo aqui. Esse é o nosso alvo aqui. O nosso alvo é nos parecer com Jesus. O nosso alvo é nos parecer com Jesus. E a fórmula é simples. Precisamos contemplá-lo, precisamos vê-lo, precisamos conhecê-lo. Oh, precisamos ter intimidade com Ele. É tempo de armar a tenda. É tempo de armar a tenda. É tempo de tirar o tempo a sós com o Senhor. É tempo de passar momentos gostosos com Ele. É tempo de momentos de desfrutar, de ouvir a sua voz. É tempo de ouvir a sua voz, o seu coração. Não basta ser membro de uma igreja. Não basta ser membro de uma igreja. Nós precisamos conhecer o dono da igreja. Nós precisamos conhecer o Senhor. Precisamos ouvir a voz dEle. Oh, esse é o desafio das nossas vidas. Esse é o desafio das nossas vidas. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Eu quero ver tua face, ver o brilho dos teus olhos, ver o brilho dos teus olhos. Permita ser achado pela sua igreja. Permita ser achado pela sua igreja. O que é que os anjos que os fazem se prostrar? O que é que os anjos
palavra de Deus nos diz que quando nós oramos, a nossa oração sobe ao Senhor como incenso. E Ele pega esse incenso, Ele mistura ali no trono e Ele devolve para a terra. Presta atenção, quando nós oramos, a nossa oração sobe como uma fumaça, como incenso. E o Senhor pega a oração dos santos e mistura com a adoração. E Ele então pega essa oração e Ele lança para a terra, como terremotos, como trovões e como relâmpagos. As nossas orações sobem, elas são condensadas lá em cima, e o Senhor então derrama como trovões, relâmpagos sobre a terra, destruindo as fortalezas do diabo, destruindo as resistências do diabo, destruindo o sofisma do diabo. Quando nós oramos, essa oração vem como terremoto sobre a terra, destruindo todas as cadeias, tudo aquilo que o diabo prendeu. Talvez a pessoa que você ama, meu amado, ela precisa de um terremoto na vida dela, ela precisa de um relâmpago na vida dela, ela precisa de um trovejar sobre a vida dela. Isso é formado através das orações, isso é formado através da condenação das orações dos santos, e o Senhor lança sobre a terra. Não há nada impossível para o povo que ora, não há nada impossível para o povo que contempla a Deus. Que esse seja o seu desejo. Coração, eu quero orar por você. Depois nós vamos encerrar fazendo uma grande festa aqui. Nós estamos vivendo o tempo da maior colheita sobre essa terra. Esse é o tempo que nós temos que lançar as nossas redes, irmão. Irmão, a seara está madura. Ela está clamando por ceifeiros. Ela está clamando por pessoas que digam para elas que Jesus as ama. Mas elas não precisam de um evangelho complicado, elas precisam de cartas vivas. Nós somos as cartas vivas. As pessoas precisam ler em nós que existe um Deus que nos ama, um Deus que nos perdoa, um Deus que está conosco todos os dias, um Pai. As pessoas precisam ler em nós que existe esperança nesse mundo. Nós estamos vivendo os últimos dias, os dias da colheita, os dias da colheita final. Existem pessoas lá fora que estão te esperando. Existem pessoas lá fora que a eternidade delas vai depender da sua presença na vida delas. A eternidade delas vai depender do quanto você vai amá-las, do quanto você vai buscá-la. Deixa eu te falar, Romanos 5,5 diz que o Espírito de Deus foi derramado em nosso coração. Você tem o Espírito Santo no seu coração. Você já pode amar, você já pode perdoar, você já pode curar, você já pode profetizar. Se veja como um filho de Deus que tem uma missão nessa terra de se parecer com Cristo e levar os perdidos a essa mensagem de amor. Saia daqui nessa noite com desejo no seu coração de ser um intercessor, de ser alguém que clama pela sua família, pelos que trabalham com você. Não desista de nenhum deles, não desista de quem Deus não desistiu. E eu creio que esse ano ainda, você vai ter uma grande colheita na sua vida. Você vai ver aqueles que você ama servindo ao Senhor, ao teu
queremos receber esse Espírito, o Espírito de Cristo sobre nós, que nós estamos aqui para servir, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, para servir, ó Pai. Servir como Jesus serviu, Senhor. Jesus se despiu da glória dele. Nós nem precisamos fazer isso, nós já estamos aqui. Deus, nós queremos servir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cresça e a gente diminua, Senhor, e que a gente sirva aqueles, ó Pai, que ainda não conhecem a Tua palavra. Deus, nós profetizamos nessa noite salvação sobre as famílias que estão aqui, salvação sobre os lares, ó Pai. Nenhum filho vai para o inferno, nenhuma mãe vai para o inferno, nenhum pai vai para o inferno. Toda a nossa família, todo o nosso oicós vai estar servindo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, libera sobre nós uma grande colheita nesses dias. E você que crê nisso, aplauda o Senhor bem forte nessa noite, no nome de Jesus. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Ele é santo, santo, Deus poderoso. Oh, aleluia. Fala assim comigo nessa noite. Obrigado, Jesus.